E hoje a gente está posicionado trazendo essa grande novidade, que é começar a falar também sobre o planejamento antes dessa fase, né? Então, o planejamento da fase de incorporação em si, que é o nosso grande tema. E aí, aqui, nos próprios alinhamentos iniciais, a gente já teve diversas discussões, né? Aqui a gente tem uma referência que foi aqui lançada com a Cebic, a Abrainc, enfim, em 2014, mas a gente sabe que esse processo aqui é muito dificilmente ele é linear e que a gente consegue ter prazos claros, né? Lá do momento da compra do terreno, desenvolvimento. Só a compra do terreno em si é um vai e volta muito grande, né? Varia muito, mas desenvolvimento do projeto, alvará de aprovação, registro da incorporação, próprio lançamento, que é um grande marco, né? E o início da construção, que também varia muito os seus prazos, fim da construção, habite-se e repasse. Então, quando a gente vai falar, e eu gosto muito assim de correlacionar, porque eu venho do setor também, né? Eu, por acaso, fui criar uma empresa de tecnologia, mas para resolver um problema que eu sentia lá atrás, especificamente de obra, mas vivi muito isso. Como diretora de engenharia, eu vivia o antes também. E a gente sabe o quão difícil é entender o ciclo, né? Para ter uma visão estratégica mais clara e conseguir realmente atingir os nossos resultados. Muitas vezes a fase que vem antes da obra, ela é maior do que a própria obra, né? E as imprevisibilidades são muito grandes. É lógico, eu sei que para muita gente, especialmente quem está de incorporação, eu sei que pensa, meu Deus, não, a obra tem muita dor de cabeça, que tem, mas vocês sabem muito bem a quantidade de variável, a dependência de pessoas, de documentos, de XYZ que vem antes desse lançamento. Então, aqui é só uma visão inicial. E agora, para vocês da parte de projetos, hoje nosso ciclo de projetos todo está durando 14 meses. A meta entre comprar o terreno e estar com o contrato do terreno assinado até a gente conseguir lançar esse produto no mercado, hoje a gente demora 14 meses, com uma meta aí ambiciosa de tentar reduzir para 10, que a gente acha que é o que dá para fazer. Menos que isso, a gente entende que vai atropelar um pouco, vocês vão entender ao longo da conversa, né, as nossas preocupações. A gente lança o nosso produto, a gente faz 6 meses de venda dos nossos empreendimentos sem obra nenhuma, a gente faz depois 30 meses de cronograma de obra, então a gente inicia e termina a obra em 30 meses, mas dentro desses 30, normalmente a gente consegue terminar em 28, para que os últimos 2 seja a parte de legalização, final de obra, BITS, né, e encerramento desse empreendimento. Né, e depois, claro, entram os prazos de garantia, enfim. Então, a gente tem um ciclo aí que a gente vê entre comprar o terreno e entregar o prédio pronto hoje, que está em 50 meses aqui dentro da empresa. Então, é muito importante o que vocês trouxeram, né? A gente tem muito ator nesse processo, a gente tem muitas entradas, muitas saídas, como a Paula trouxe mesmo, muita documentação, existem muitas decisões, marcos decisórios de grande importância nessa fase, e se a gente não tem um bom planejamento, a gente ultrapassa a data de lançamento. É claro que a gente tem uma condição de negócio que a gente lança de qualquer jeito, isso que a gente vê no mercado, né? Então, se tem uma data de lançamento, lança naquela data. Mas, às vezes, o projeto não está tão maduro, as decisões não foram tomadas adequadamente, o produto não foi muito bem definido, e a gente sabe que quando a gente lança assim, a gente só está empurrando o problema para uma nova fase. E essa fase que a gente empurra, a gente já trabalha com outros atores mais técnicos do que a gente estava falando, de atores mais de design, mais de entender um produto e muito fundamentado ao negócio. Então, esse é um ponto que a gente vê mesmo no mercado, é um grau de complexidade, a gente tem situações e decisões complexas, decisões que afetam o negócio, decisões que afetam a taxa de retorno do negócio, e a gente precisa tomar a decisão no momento certo. E a decisão no momento certo, ele passa realmente por um bom planejamento, passa pelas entradas de informações adequadas, e um outro ponto que a gente vê muito, né, no mercado é o nível da diretoria, que são os C-levels. Eu não tomo decisão na data certa porque eu não tenho a informação para tomar a decisão. Então, muito se diz, né, o produto não foi validado porque a diretoria não validou. Mas, o bem da verdade, a gente não evoluiu ele adequadamente para levar informação para tomar a decisão. Então, marcos decisórios se faz um ponto muito importante nesse processo, e ter a integração entre as áreas, porque a gente não tem só uma área de incorporação ou só uma área de produto trabalhando nesse momento. A gente tem engenharia, a gente tem a fase de negócio, a gente tem comercial, a gente tem cliente, a gente tem muitos atores
que sem a gente fazer a interface, o risco é muito grande. O mercado vem se preocupando muito com isso, em garantir o lançamento. O lançamento é uma fase muito importante que garante o negócio, principalmente a questão da concorrência, mas, essencialmente, a gente tem que tomar muito cuidado em não levar o problema para outra fase, que é a fase da engenharia. A obra não resolve tudo, a obra não se entrega no prazo se ela não tem o projeto e não tem os pontos definidos. Até tem uma brincadeira, né, de lançar no ChatGPT. ChatGPT termina a obra para mim, então a gente tem que perguntar para o chat o que a gente tem que fazer no processo a montante. Então, isso que a gente vem falando aqui, fortalecer o processo a montante, é um caminho de sucesso que a gente tem realmente para garantir uma das dores que a Paula trouxe aí de início da obra. Né, dos diversos desafios do planejamento de incorporação. Então, primeiro, trazo no próprio lançamento, que é a grande dor, né, sem dúvida, como a própria Ana Rita fala, sobre o momento em que eu começo a virar a minha curva, né, eu estou fazendo um investimento e eu preciso começar a iniciar o lançamento do empreendimento, na verdade. O planejamento, normalmente, ele é descentralizado, ele é obsoleto, ele fica na mão de algumas pessoas. Eu já conversei com diversas construtoras sobre isso. A própria Ana Rita e a Amanda estavam contando aqui que estavam iniciando a contratação de Prevision Obra para fazer o planejamento de gestão de toda essa etapa que é anterior, e eu contei para elas que 90 clientes nossos já passaram por essa etapa também, de tentar resolver um problema tão relevante com a solução que não era adequada. Ainda tem clientes que estão rodando, né? Eu acho que, sem dúvida, melhor do que nada, mas a nossa posição aqui é justamente revisitar isso, entender a melhor maneira. Mas nessas conversas eu sempre vi a dificuldade de, às vezes, eu ter um ciclo lá de 2, 3 anos e, às vezes, depender de uma pessoa específica e a pessoa saiu da empresa e como é que está a documentação, como é que estão as etapas, e às vezes depende de um específico, às vezes depende do dono, dependendo do assunto. Então, assim, muito complexo, né? Falta clareza, né? E tem muita dificuldade na gestão de tarefas que às vezes são tarefas operacionalmente simples, mas que se perdem o timing, elas têm impactos em coisas muito relevantes. Normalmente as ferramentas são complexas e genéricas, e quando a gente está tratando de planejamento de gestão de obra, já existe, eu acho que muitas vezes as pessoas são técnicas e têm algum conhecimento sobre o assunto. Aqui nessa etapa, eu estou falando com projetos, mas eu estou falando com comercial, eu estou falando com marketing, eu estou falando com jurídico, eu estou falando com pessoas que talvez não tenham tido acesso né, não tenham estudado planejamento antes, e isso dificulta muito esse processo de comunicação, né? A ausência de dados e indicadores, isso é muito difícil, são indicadores diferentes de mentalidade, a gente até está aprendendo nesse assunto também, mas quando eu vou falar com uma engenharia, vamos falar de IDC, IDP, né, o índice de desempenho de custo, de prazo. Quando eu estou falando dessa etapa inicial, eu não tenho muito histórico, né? A Ana Rita trouxe a gente tem o nosso paramétrico aqui de orçamento, já tem um histórico, tá? Mas quando eu estou falando de planejamento de corporação, não estou dizendo que no macro não existe uma meta, vou tentar diminuir de 14 para 10 meses e tal, mas aonde que estão os meus principais gargalos, né? Qual que é o meu grande conhecimento sobre esse assunto? E muitas vezes essa questão que a própria Márcia trouxe de desconexão entre setores e equipes, né? Essa coisa dos silos e dos envolvidos de uma forma muito ampla, e não que o momento de obra não tenha esse envolvimento também, mas esse time está diretamente conectado com o cliente. Como é que essa experiência, como é que o que está acontecendo dentro de casa e com os outros stakeholders não respinga lá, né? Em quem realmente importa para esse processo inteiro. Então, olha, eu considero que um dos principais desafios, ele mora lá no planejamento estratégico da empresa. O que acontece? A empresa, ela faz um planejamento estratégico, muitas vezes ela não tem essa esteira dimensionada de quanto tempo, de fato, ela leva para fazer o lançamento de um produto. Mas ela precisa performar dentro da empresa quanto ao lançamento, quanto à VGV, trazer dinheiro, assim, né, como a Ana Rita trouxe para a gente, trazer receita, a gente precisa receitar. Então, é olhado quanto que o caixa da empresa precisa, quanto que é o retorno que a empresa precisa. Então, para o ano de 2024, nós temos que lançar 4 empreendimentos. Ou seja, 4 empreendimentos. Mas não sei que empreendimentos são esses, não sei qual a esteira desses empreendimentos. Pode ser que eu tenha uma esteira de um empreendimento mais simples, uma esteira de um empreendimento mais complexo. Então, eu posso dizer que mora primeiro no planejamento estratégico. Mas, essencialmente, a gente pensa em fazer um planejamento da incorporação. Para que a gente faz um planejamento? Muitas vezes para casar com o planejamento estratégico. Enquanto que eu
gostaria de dizer que é a antítese disso. Nós deveríamos ter esse planejamento primeiro para subsidiar o planejamento estratégico da companhia, porque assim a gente consegue fazer esse ponto de equilíbrio. O mercado imobiliário também, a gente faz grandes planejamentos, enfim, tem uma noção do que vai fazer, mas eu digo que a gente às vezes é inundado por oportunidades, né? Porque o nosso mercado é o que mais sofre as crises e é o que mais se recupera bem rápido também, com uma certa resiliência. Então agora, né, por exemplo, estamos vindo do momento que está se preparando uma queda de taxa de juros, o mercado começa a aquecer, o pessoal quer vender terreno, então assim, aparecem oportunidades que rompem os planejamentos e a gente acaba tendo que se adaptar a eles e conhecer o seu fluxo de projeto, como essa esteira funciona, é muito mais importante do que a gente conseguir saber de fato quantos empreendimentos a gente consegue lançar ano que vem, né? Porque se eu conheço a esteira e conheço bem quanto tempo eu levo, né, Amanda, e quais são as etapas que eu preciso vencer, eu consigo aumentar ou diminuir o time e encaixar ou não um produto mais rapidamente nesse esquema de estratégico da empresa, de forma a aproveitar as oportunidades, né? Se aparecer um terreno hoje aqui para ser comprado, para a gente comprar, que é uma boa oportunidade, que está valendo a pena, que tem uma excelente negociação, a gente vai querer comprar e a gente não vai deixar ele guardado na gaveta tanto tempo, né? A gente vai querer logo começar a fazer projeto, até porque tem uma insegurança jurídica por trás também, né? Então, quanto antes você protocola a legislação, enfim, né? Você às vezes precisa segurar algumas legislações, você precisa dar andamento nos projetos. Pode dar play, então, aí, produção, que a gente está se propondo a entregar para o mercado a partir de ontem. Você quer saber por que quem está com a Prevision está sempre à frente? Além de atuar no planejamento e gestão de obras, a Prevision também está no planejamento de incorporação. Agora, ficou ainda mais fácil começar os seus empreendimentos no prazo. Gestão consolidada do portfólio, desde o pré-obra até a obra. Informações centralizadas dos projetos. Mais produtividade e melhor comunicação das equipes. Controle das tarefas. Indicadores de prazo focado na gestão de incorporação. A visão conjunta, Kanban e Gantt. Número ilimitado de usuários e atualização em tempo real e suporte online. Ser a plataforma especialista no planejamento de obra e agora também especialista no planejamento de incorporação é tudo isso e muito mais. Vem lançar sua obra no prazo com a gente. Legal, lançar o seu empreendimento e começar a faturar no prazo. Nós temos um desafio ferramental, que eu acho que essa ferramenta que você apresentou agora vem sanar bastante dor do que a gente tem no mercado, apoia muito e também tem uma visão muito fácil e estratégica para tomar decisão. Então, eu acho que com isso em mãos, as companhias vão conseguir ter mais visibilidade de como agir, né? Mas, essencialmente, a gente tem outras dores que a gente sabe como é tecnologia. A gente precisa resolver os nossos inputs. A gente precisa resolver o nosso processo a montante de modo com que a tecnologia nos dê esse subsídio. A gente vê muito mercado utilizando o Project, a gente vê muito mercado utilizando planilha de Excel e não traz a visibilidade necessária para poder tomar essa decisão. Então, eu acho que um ponto importante é realmente a gente trazer as nossas informações para a superfície. E do jeito que você mostrou aqui, essa ferramenta vai trazer para a superfície, vai trazer aos nossos olhos como que a gente pode agir. E, sobretudo, fazer um processo de gestão, porque da forma com que a gente tem ali o Kanban, a gente consegue trazer papéis e responsabilidades para esse tema e unir os atores dentro desse processo. Então, eu pude entender da ferramenta que a ferramenta é uma ferramenta de colaboração que vai apoiar muito a gestão, né, dentro das organizações. O que a gente começou a notar, né, quando a gente era uma empresa pequena e a gente, a tomada de decisão, eu e o meu sócio, enfim, a gente podia sentar ainda na mesa e decidir com os projetistas as soluções, enfim, a gente tinha pouca necessidade de uma ferramenta. À medida que a gente foi crescendo, não é que tinha pouca, né? A gente já tinha necessidade, mas a gente resolvia porque a gente conseguia controlar a informação nós mesmos, enfim.
medida que a empresa foi crescendo, obviamente, uma ferramenta se faz necessária, né? A gente começou a controlar isso em planilha, enfim, né? Daí tentamos fazer, como disse para a Paula, gambiarra usando o Previsão Obras, né? Não ficou muito, funciona, mas não ficou excelente, né? Então, e entendendo que a gente tinha que trazer também o conhecimento que a gente tem em obra, de mapeamento de processos, o conhecimento Lean, que está todo sendo aplicado em obra, ele tinha que se refletir também para a fase de projetos, né? E para o resto da companhia como um todo, né? Então, hoje a gente tem o nosso financeiro utilizando também algumas metodologias Lean, por exemplo, para as rotinas deles, e isso tinha que se refletir de alguma forma para projetos. Então, acho que vem bem de encontro com uma necessidade agora. A gente teve ferramentas que evoluíram muito na comunicação com o projetista, na fase de projeto executivo, mas a gente tinha pouca ferramenta mapeando o processo mesmo e fazendo a gente acompanhar os prazos de uma forma mais visual, né? E até a interligação com toda a parte do comercial, do financeiro, né, que está nessas fases até antes do processo, né, antes do projeto se desenvolver, tem bastante esse envolvimento aí dessas outras vertentes da empresa. Isso, conseguir trazer os outros atores, né, e todo mundo está na mesma página, né? Acho que isso vai ser bem importante.